E do Senhor veio ao meu coração esta palavra, né? No livro de 2 Reis, capítulo 4, no versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? E esta pergunta o Senhor faz para a igreja nesta noite. O que é que tu tens em casa, mulher? O que é que tu tens em casa, servo e serva do Senhor? Né? Às vezes a gente vem para a casa do Senhor e às vezes a gente vem se sentindo assim tão fraquinho. Às vezes a gente vem sentindo cansaço, né? Às vezes a gente vem para a casa do Senhor, a gente chega aqui e fala: nossa, eu só estou aqui pela misericórdia. Mas às vezes é esse pouquinho que você trouxe para a casa do Senhor, é o que basta para o Senhor fazer o milagre. Com esta mulher não foi diferente. O texto vai nos dizer que ela era filha de profeta. O texto vai nos dizer que ela ficou viúva. E ela tinha um marido que ficou devendo aos credores. E os credores veio cobrar, porque o marido morreu. E os credores veio cobrar aquela mulher a dívida do seu marido. E como ela não tinha condições de pagar, eles queriam levar os seus filhos. E o que é os seus filhos? É todo o bem precioso que uma mulher com a mãe pode ter na terra, é os seus filhos. E aí então, mas aí eu vejo dessa mulher algo, porque como hoje é um culto de mulher, pelo que o pastor disse, é o primeiro culto desse ano, né? Tive a honra de ser aqui estar aqui no primeiro culto das mulheres. Eu vejo nessa mulher a confiança que ela teve em Deus e no profeta de Deus. Porque essa mulher, ela não vai procurar a vizinha, ela não vai procurar as redes sociais, ela não vai fazer uma rifa, que nem muitos por aí fazem para poder arrecadar dinheiro. Ela não pega, não sai por aí leiloando alguma coisa. Ela não sai por aí pedindo dinheiro, ela não sai pedindo o que ela precisa. Ela vai direto em quem ela sabe que tem conexão direta com Deus. Às vezes, nós estamos em casa e nós às vezes somos procurados por pessoas que acham na gente que algo que elas vê Deus em nós, né, irmã Raquel? Né, irmã Cleonice? Então, essa mulher, ela foi ver o profeta Eliseu. E o profeta foi e perguntou para ela o que ela tinha em casa. A única coisa que ela disse que ela tinha era uma botija de azeite. Era só uma botija. Para ela, era uma coisa tão pequena, era tão pouco, porque ela não tinha nada. Ela não tinha um arroz, um feijão, ela não tinha um filé mignon ali, ela não tinha uma alcatra, ela não tinha uma picanha, ela não tinha ali, ela não tinha uma alface, ela não tinha uma batata, ela não tinha um alho, ela não tinha nada. A sua despensa estava vazia. E ainda a única coisa que ela tinha de precioso na sua vida, que eram os seus filhos, ainda estava ali o inimigo querendo tirar. O inimigo, muitas das vezes, ele vem sorrateiramente, entra dentro da nossa casa e quer arrancar o tesouro que nós temos. Às vezes nós criamos nossos filhos na presença do Senhor, instruímos eles no caminho do Senhor, a palavra do Senhor. Mas quando chega um certo tempo, o inimigo ele vem sorrateiramente e quer arrancar de nós o nosso bem precioso, o nosso filho, a nossa filha. E nós, como mãe, quando a gente vê um filho ou uma filha que sai da presença do Senhor, é como se tivesse arrancado um pedaço da gente junto, porque você vai para o culto, você olha para aquele lugar onde seu filho ou a sua filha sentava e você não vê mais ela ali.
Você vê um louvor que a sua filha começava a cantar e ela não está ali mais para louvar aquele louvor. Ou às vezes você vai cantar o hino que você estava acostumado a cantar com seu filho ou com a sua filha e você não tem mais graça, você não acha mais graça para poder cantar. Porque o inimigo arrancou ela dali. Mas o que resta para uma mãe? É orar, é buscar reforço, é buscar refúgio, é buscar aos pés de Jesus, é buscar na casa de Deus algo que vai ali amenizar a sua dor. É algo que ela vai buscar para poder tentar resolver o seu problema. Ela foi com a convicção que o profeta ele iria resolver o seu problema. E quando eu fico imaginando, porque eu me coloco às vezes no lugar dela, eu fico imaginando, se na hora que o profeta Eliseu perguntou para ela o que ela tinha em casa, e ela falou somente a botija, com certeza ela falou, meu Deus, eu estou falando para ele que os credores estão vindo buscar os meus filhos, porque eu não tenho nada, eu não tenho como pagar, meu marido morreu, deixou uma dívida, como é que eu vou fazer? E ele me pergunta o que eu tenho em casa. Eu só tenho uma botija. Mas essa botija, ela estava cheia de azeite. E isso lhe bastava. E o profeta Eliseu disse para ela, então vai, pede vasilhas emprestadas, mas não poucas, mas pede bastante. E entra dentro da tua casa e fecha a porta. Só você e teus filhos. Tem coisas que é só você e teu marido, só você e tua esposa. Tem coisas que é só você e Deus. Tem coisas que você tem que trancar a porta mesmo. Entrar para dentro da graça. Entrar no Santo dos Santos. Trancar a porta, não deixar ninguém entrar. Não deixar que nada venha te distrair. Que nem o pastor hoje estava aqui exortando a igreja, no momento do culto, a distração. Não deixe o inimigo de nossas almas roubar a tua intimidade com o Senhor. Não deixa o inimigo entrar. Quando ele bater na porta, repreenda em nome de Jesus. Quando aquela mulher entrou para dentro da sua casa, ela pegou todas as vasilhas que ela pôde ali, e ela começou a deitar o azeite, derramar o azeite dentro daquela botija. E a palavra de Deus vai falando que foi enchendo, e quando acabou as vasilhas, cessou de produzir o azeite, de multiplicar o azeite. O que eu entendo? Que o Senhor é aquele que é o Deus que prospera, é o Deus que multiplica, é o Deus que faz daquele pequenininho, daquela coisinha pequenininha que você tem, chamado fé. Ele vai lá, ele multiplica, ele faz a sua fé ver coisas insondáveis ao nosso entendimento. Ele faz a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda viver coisas sobrenaturais nessa terra de viventes. O servo de Deus, ele vive, irmã Cleonice, dia após dia, vivendo milagre na parte de Deus. Aleluia! Porque nós deitamos o Senhor, ele deu-nos milagre do dia e nós vamos deitar. E o Senhor nos deu um sono abençoado. Quando nós acordamos, mais um outro milagre, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, o Senhor guardou a nossa casa, o Senhor esteve ao nosso redor. Aleluia! Glória a Deus! Há um ano atrás, eu tive um diagnóstico de câncer. A irmã Cleonice me acompanhou um pouquinho, né, irmã Cleonice? Eu tive o diagnóstico. Quando veio o diagnóstico, eu falei com o Senhor, meu Deus, tanta coisa para acontecer comigo, mas eu tenho que vir um câncer. Eu confesso, eu fiquei com medo.
Eu fiquei com medo de morrer. Eu olhava porque eu tenho uma menina de 12 anos lá em casa, na época ela estava com 11. E eu olhava para ela e assim, meu Deus, se eu morrer, o que vai ser dessa menina? Dos meus filhos? Eu falei, meu Deus, eu quero ainda ver uns netos ainda. Eu ainda quero viver o que o Senhor prometeu para mim. E aí o Senhor me fez lembrar, há 10 anos atrás o Senhor falou comigo que eu teria um câncer de mama, um câncer maligno, porém não era para a minha morte, mas para a glória do nome dele. E naquele momento que o Senhor me fez lembrar do que Ele tinha me falado, pastor Jonas, eu entreguei a minha vida ao Senhor e confiei nele. Eu falei, se o Senhor disse que eu não vou morrer, então de câncer eu não morro. Prova, eu estou aqui, para a glória do nome do Senhor Jesus. E o que Deus fez comigo nesse tempo, igreja? Foram coisas assim maravilhosíssimas. Eu falo assim que no momento que era para ser um momento de dor, que era para ser um momento de perda, que era para ser um momento de luta, um momento cansativo, aquele momento de desespero, para mim foi o momento que eu tive mais próspera, foi o momento que eu mais fiz a obra do Senhor, foi o momento em que eu mais confiei, irmã, foi o momento em que eu mais vi Deus agir na minha vida. Deus supriu todas as minhas necessidades. Eu ainda, na minha pequena fé, eu falei com o Senhor, porque na empresa onde meu marido trabalha, o patrão do meu esposo, ele tinha trocado de plano, de convênio, colocou um plano da Unimed. Só que eu fiquei com medo, sabe? Eu fiquei com medo de fazer o tratamento pela Unimed e vir aquela fatura enorme, né? Na conta, descontar o salário do meu marido todo ali. E eu falei, meu Deus, como que eu vou ou não vou? E o meu marido falando, Deus me deu esse emprego com esse plano de saúde, porque Ele sabia que você ia precisar. Vai usar, senão é perigoso até fechar as portas. Aí eu peguei e falei, Senhor, então eu vou para o joelho. E eu fui para o joelho e fui falar com o Senhor. E o Senhor me deu aquela palavra, por que temeis, homens de pouca fé? E eu falei, Senhor, segundo essa tua palavra, eu vou para o plano da Unimed, eu vou fazer esse tratamento no particular. E eu peço ao Senhor que o Senhor não deixe faltar nada, que o Senhor não me deixe sofrer. Eu falava com Deus, Senhor, eu peço ao Senhor, não me deixe ficar com aquele cheiro de câncer, não me deixa eu ficar sentindo dores. Igreja. E eu fui. Chegando a cada sessão de quimioterapia, fiz 16 sessões, foram 4 vermelha e 12 da branca. A cada sessão que eu fazia uma live. E eu fazia a live, e eu lá careca, sem cabelo nenhum. Se vocês quiserem, depois vocês entram no Instagram lá, Elaine Reis. Então eu lá, sem um fio de cabelo na cabeça, no corpo todo. Fazendo live, Deus preparou para mim, estar ali junto comigo, uma amiga, que ela não me deixava triste. E uma vez, eu estava fazendo a live, e eu sempre com um sorriso no rosto, porque eu nunca deixei o inimigo roubar a minha alegria, por mais que ele já tentou. E aí, eu recebi uma mensagem assim, no Instagram, irmã, eu estava aqui na minha casa, e eu estava pensando aqui, eu estava desesperada, triste, abatida, e eu estava falando com Deus aqui agora, que eu ia largar a mão de tudo, que eu não ia mais ser crente, que eu não ia mais para a igreja,
que eu não ia mais servir a Ele, e quando eu entro nas redes sociais, eu me deparo com o seu sorriso na situação que você está, fazendo uso de quimioterapia, careca, sem nenhum cabelo, com câncer, e você com esse sorriso dizendo que Jesus cura. Ela falou para mim: eu levei um tapa na minha cara quando eu te vi, irmã, e a partir de hoje eu vou ficar firme, eu não vou afastar. É isso que Deus fez. O dia que eu bati aquele sininho, reuniu toda aquela clínica para estar lá junto comigo, para poder comemorar comigo a minha vitória, que eu consegui, o que muitos quando entram ali não conseguem. Mas eu consegui porque eu confiei no Senhor. Eu até falei com as meninas lá da enfermagem: eu vou sentir saudade daqui. Ela falou: misericórdia. Eu falei: não, eu vou sentir saudade. Por quê? Porque lá naquela clínica era o único lugar que eu esquecia de todos os meus problemas e de todas as minhas dores. Porque todo mundo chegava, já chegava lá, tinha uma enfermeira lá que ela falava: e aí, vai ter live hoje? Eu falei: vai ter live. E eu tomava aqueles medicamentos, eu tomava cinco tipos de remédio, mais a quimioterapia. E eu não senti nada. Não tive nenhuma reação. Eu não senti dores. Eu não fiquei com aquele cheiro que a gente, não sei se alguém aqui já foi lá no Hospital da Baleia, você chega lá, tem um cheiro de morte. Eu não fiquei assim. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu só tinha uma botijinha de azeite, eu só tinha ali a minha fé. E o Senhor transformou ela. E quando foi dia 29 de setembro, eu fui no médico, já tinha feito a cirurgia. Detalhe, não precisei retirar a mama, só foi um cortezinho pequeno. E eu fiz a radioterapia. Quando eu terminei, voltei no médico, perguntei para o médico: como que eu estou? Eu ainda tenho alguma célula cancerígena no meu corpo? Ele falou: você não tem mais nada. Você pode fazer tudo o que você quiser, você pode comer tudo que você quiser comer, você não tem restrição de nada. Você pode voltar a viver. Você está curada. Irmãs, eu comecei a chorar na frente do médico, porque eu comecei a dar glória a Deus, porque aquilo ali foi uma imensa, nossa, uma alegria tomou tão forte conta do meu coração. Eu acho que igual essa viúva, quando ela foi levar até o profeta Eliseu, o profeta Eliseu falou: vai, vende tudo, e o que sobrar vive do resto. Então, ou seja, foi muita fortuna, foi muita coisa. Através de uma pequena botijinha de azeite, aquela mulher pagou os credores e ainda deu para sobreviver. Ou seja, Deus deu uma aposentadoria para aquela mulher. Isso é o que Deus faz conosco, igreja. Se você tiver fé, se você tiver confiança, se você confiar plenamente no poder do Deus que você serve. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve não é somente aquele Deus que fez os milagres aqui, que está aqui na palavra, não, que está aqui na Bíblia, não. Você pega a palavra aqui, ó, de Gênesis Apocalipse, você vai ver coisas sobrenaturais que Deus fez, que a ciência não explica, que o ser humano não explica. Quando você começa a trazer esse Jesus para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, quando você começa a pegar as enfermidades que você tem e você começa a colocar em Jesus, quando você começa a colocar aquela tristeza, aquela angústia que muitas das vezes vem no seu peito, no seu coração, você começa a colocar isso em Jesus. Porque Jesus falou que sobre ele levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então, por que ficar aí gemendo?
Coloque a sua enfermidade em Jesus. Você fala para você mesmo: eu não tenho enfermidade nenhuma, eu não tenho doença alguma, porque o meu Jesus levou sobre ele. E você vai ver como que o poder da tua palavra que sai da tua boca, ela tem poder. Do mesmo jeito que Jesus me curou de câncer, Ele me curou de várias outras enfermidades. O inimigo sempre luta para deixar a gente se abater, para deixar a gente enfraquecer a nossa fé, para poder tentar fazer nós desanimar. Hoje nós estamos aqui. Diz a irmã que estamos em poucas pessoas. Mês que vem vai estar o dobro. Sabe por quê? Porque ovelha gera ovelha. E a nossa missão é essa: ir de pregar o evangelho a toda a criatura. Todos nós somos missionários. Missionários não é somente aquele que vai lá e recebe uma unção, uma carteirinha, não. Todos nós que pregamos a palavra de Deus para uma pessoa, para alguém, nós somos missionários. Nós somos profetas. Nós somos herdeiros de Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele nos chamou para contar as maravilhas que Ele faz. Ele usa eu e você para a manifestação da glória dEle. Para que o mundo lá fora venha olhar para você e vai dizer: eu quero ser igual a ela. Eu quero ser igual a ele. Eu quero ser uma mulher de Deus igual a irmã Cleonice, igual a irmã Raquel, igual a irmãzinha. Eu quero ser. Eu quero louvar igual a irmã Edivone louva, porque essa mulher canta, misericórdia. Eu quero. Já pensou você andar na rua e as pessoas olhar para você e dizer: eu quero ser como você. Como eu faço para ser como você? Isso é privilégio nosso, irmãs. É privilégio. Eu queria ter a fé dessa mulher, dessa viúva aqui. Ter a confiança que ela teve de pegar e ir até o profeta, pegar a botija, chegar dentro de casa, fazer tudo aquilo. Você sabe o que mais me chama a atenção? O porquê que ela conseguiu. Ela teve a obediência. Ela obedeceu. O profeta falou e ela obedeceu. É onde que eu falo: você pode calejar o joelho de tanto orar, mas se você não for obediente à palavra de Deus, a tua oração está sendo em vão. Quem está recebendo é o espírito de engano, não é Deus. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Obedecemos a palavra do Senhor, respeitamos os nossos líderes, para que o Senhor venha fazer multiplicar o nosso azeite, para que nós possamos falar que Jesus é bom, Ele cura, Ele nos salva, nos liberta e nos leva para o céu. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.